Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meus amigos, brigas políticas à parte, Sérgio Moro, Bolsonaro, PT, etc. Nenhuma dessas pessoas, partidos, instituições paga as suas contas, tá? E o que acontece, meu amigo que está fazendo exame da ordem? Dia 31 de maio, se não tivermos intercorrência nenhuma, novidade alguma por conta do coronavírus, teremos a segunda fase do exame da ordem. Você está estudando? Você está se preparando para ele? Eu acho legal se preparar, né? Bom, para ajudar vocês com essa preparação, eu resolvi fazer no meu canal aqui, agora, uma série de vídeos não tão curtos sobre temas que eventualmente podem cair no exame da ordem, podem não cair, mas eu acho importante conversar com eles sobre eles com vocês, tá? Então, começando agora, meus amigos, vamos falar de agravo de instrumento. A primeira coisa que você tem que saber sobre agravo de instrumento, meu amigo, agravo de instrumento, você interpõe apenas e tão somente contra decisão interlocutória. O que é decisão interlocutória? Você sabe? Não sabe, né? Vamos lá. Existem 3 tipos de decisões no processo. Gravem isso. Sentença é qualquer decisão que extinga o processo, seja na fase de execução, seja na fase de conhecimento. Extinguir o processo com ou sem julgamento do mérito é sentença, tá? Interlocutória, como o próprio nome diz, interlocução, né? Entre falas, locução. Interlocutória, como o próprio nome diz, é uma decisão proferida no curso do processo que tem conteúdo decisório, ok? Vou explicar uma coisa para vocês agora. 99% das decisões interlocutórias que vocês verão são de ordem processual. Defiro perícia, indefiro testemunha, defiro produção de prova testemunhal, concedo tutela de urgência, concedo tutela de evidência, não concedo tutela de urgência, não concedo tutela de evidência. A decisão interlocutória é sempre impugnável pela via do agravo de instrumento. A sentença é sempre impugnável pela via da apelação. É sempre, sempre, sempre? Não, não é sempre, sempre, sempre. Existe uma pequena exceção, tá legal? E essa pequena exceção está no artigo 356 do Código de Processo Civil, que é a decisão antecipada parcial de mérito. Tá legal? Decisão antecipada parcial de mérito. Então vamos lá. E daí a decisão antecipada parcial de mérito é uma decisão interlocutória que julga o mérito da demanda. Daí essa decisão é impugnável pela via do agravo de instrumento. Então vamos lá. Temos 3 decisões no processo. Pôs fim ao processo, julgou o mérito ou deixou de julgar o mérito, mas pôs fim ao processo, o que você tem que se perguntar no exame da ordem se cai isso? O processo vai continuar a existir se ninguém fizer nada após aquela decisão? Se tua resposta não, o processo não vai continuar a existir, pronto, então pôs fim ao processo. Tá legal? Pôs fim ao processo, sentença. Decidiu algo, mas não pôs fim ao processo, decisão interlocutória, que em casos excepcionais pode sim atacar o mérito do que é julgado, atender o mérito da demanda. E tem um outro tipo de decisão que é o despacho de mero expediente. Tá? O que é o despacho de mero expediente? É uma decisão que não tem conteúdo algum de natureza jurídica decisória. Junte folhas tais, cite-se, intime-se. A decisão não tem nada. Quando você propõe uma ação, o juiz manda a parte ser citada. Você não pode agravar ou não agravar dessa decisão de citação. Na verdade, eu vou até falar que pode, mas isso é uma hipótese acadêmica e eu tive um processo no qual eu agravei de um despacho de mero expediente, tá? Isso faz 20 anos, a gente ganhou o agravo de instrumento, mas olha, é um caso em cada 50 mil. Para falar a verdade, eu tive um caso desses na minha vida até hoje, tá? Então, como regra, decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento,
sentença é impugnável pela via da sentença. Como regra, decisão interlocutória só decide matérias processuais e sentença pode decidir matéria ou processual, se extinguiu o feito sem julgar o mérito, ou matéria, conteúdo decisório pleno, na verdade, vai julgar o mérito da demanda, vai julgar o direito material, tá legal? Então, basicamente é isso, tem que, em primeiro lugar, diferenciar decisão interlocutória de sentença. Eu vou até fazer outro vídeo depois para falar de agravo de instrumento. Ficou claro para vocês? Ficou claro o que é decisão interlocutória, o que é sentença e o que é despacho de mero expediente? Vamos lá, sentença. Artigos 485 e 487 do CPC. Não se preocupa em copiar o que eu estou falando. Está na descrição do vídeo, tá? Sentença, artigo 485 e 487 do CPC. Decisão que põe fim ao processo, com ou sem julgamento do mérito. Decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Qualquer decisão, qualquer manifestação judicial de conteúdo decisório, que tenha conteúdo decisório, quer dizer, vai fazer uma análise jurídica sobre algo do processo, que não põe fim ao processo. Como regra, a decisão interlocutória só julga a matéria processual, mas tem exceção do artigo 356 do Código de Processo Civil, que é a decisão antecipada parcial de mérito, tá ok? E temos o despacho de mero expediente, é uma decisão contra a qual você não recorre. Junte, espeça-se guia e por aí vai, tá legal? Bom, então a primeira aula de agravo de instrumento é essa hoje. Primeiro, para nós relembrarmos, 203 do Código Civil, artigo 203, definição de decisão interlocutória, artigo 485, 487, sentença, tá legal? Então vamos diferenciar o que é sentença daquilo que é decisão interlocutória, tá legal? Amanhã eu continuo essa série de agravo de instrumento, para daí entrar no artigo 1015 do CPC, tá bom? Meus amigos, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e estudem. Não é porque o país está em quarentena que vocês estão em quarentena, tá? Então você tem a obrigação de se preparar agora para o exame da ordem, tá legal? Abração a todos, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de inscreverem-se no canal e compartilhar o vídeo, tá legal? Abração, valeu!